Vamos para o Ceará, Minhoca, tá? Porque o Ceará ficou numa situação de cheque aí, né? Depois dessa derrota para o Santos, tá? Tá certo, é 14º mesmo. Isso, 19 pontos, né? 19, hein? 19 pontos. E aí, começando a falar sobre a campanha até aqui, né? O Ceará já Para dar perdeu. um número, Minhoca, nessa pontuação do Ceará, em 14 jogos, 19 pontos, só 22% dos times subiram. Então, se a gente estava aqui tratando os 50% do esporte, né, de forma negativa, 5 de 23 é uma exceção, né? Só o Botafogo de 2021 e Patinga de 2007 de Anderson. Ponte de 14, Santa de 15 e América lá de 2006 conseguiram, tá? E desses aí a pontuação da América é muito baixa, né? Então eu até consideraria aí 4. Mas de toda forma pode estar indicando também uma pontuação baixa, já que também o desempenho não está tão forte. Está indicando, né? Nesse momento está indicando. Tá vai depender muito aí do contexto. Mas no caso do Ceará, o Ceará dentro de casa até agora já teve 4 confrontos diretos, dá para dizer assim. Empata com o Goiás, empata com o Sport, perde para o Santos e, no caso, só ganhou da equipe do Curitiba, né? Então, o Ceará não aproveitou bem, está tendo ainda os problemas, né? Levou o segundo transfer ban da mesma situação, né? Isso é que é mais bizarro. Até a maneira daquilo que o Ceará precisa para entrar de novo no campeonato tem a ver também com o desempenho como visitante, que está muito mal até aqui. O Ceará só somou 4 pontos. Foi um empate contra o Operário, uma vitória sobre o Novo Horizontino. E vem tomando muitos gols. Não à toa, se você olha daquele G11 que você separou, Fred, o Ceará é disparadamente a pior defesa. Assim, são 18 gols tomados e necessita urgentemente trazer características diferentes. Eu diria até de laterais, que é um problema do Ceará nessa Série B. São 2 laterais que apoiam muito, né? O Raí e o Matheus Bahia, mas que tem muita deficiência na marcação. E isso comprometeu, né? No jogo contra o Vila Nova, outras partidas. O Ceará tomou 3 da Ponte, 3 do Vila Nova. Tinha tomado mais 3. Não estou lembrado de outra equipe também que foi fora de casa. Mas, enfim, o desempenho é muito abaixo. A perspectiva, que agora com a chegada do Condé, é que o time consiga melhorar isso, porque no ano passado o Condé conseguiu, com o Vitória, ser uma das melhores defesas, principalmente em casa. O time tomava pouquíssimo gol, aliás, com uma sequência, acho que de 7, 8 jogos, se não me engano, foi 9, sem tomar gol dentro de casa. E é o ponto onde o Ceará precisa melhorar. Só que no mercado, já falando um pouco do mercado do Ceará, as primeiras buscas estão sendo no ataque. E não são buscas assim que são tão chamativas, né? O Ceará está indo no mercado mais de Série C nesse momento. Um dos nomes que está muito próximo de ser anunciado é de Lucas Rian, do Confiança, que é um dos destaques do Confiança, e o outro é o MV. Lateral direito, o Lucas Rian, né, Minhoca? É lateral, que eu estava achando que ele é atacante, não? Deixa eu dar uma olhada. O MV eu sei que é atacante, aí eu posso ter me enganado. Mas eu acho que o Lucas Rian era exatamente para o setor ofensivo também, que era um jogador que joga mais aberto, né, com a característica de jogar mais aberto. Mas posso ter me enganado. Atacante aberto. Ele é um ponta direita. Ele é um ponta ali. Que é o problema que assim, o Ailton não está jogando bem, o Janderson já foi embora, só tem ali o Castro, que também não está jogando bem. Então, o Ceará, na minha avaliação, vai precisar de muitas contratações para mudar o patamar dele. Não consigo observar hoje o Ceará brigando com o atual elenco, muito difícil imaginar. E esses jogadores que estão para chegar, né, que estão o outro também que foi sondado foi Guilherme Pato, que é do Figueirense. Então, perceba, eu acho que o Ceará não vai ter aquele nome badalado. Não me parece que o Ceará vai por esse caminho. Vai tentar apostar no jogador que consiga causar um impacto. E aí é que gera dúvida, porque não é um jogador que tem, pelo menos, uma experiência de jogar uma Série B, jogar pontos corridos, o contexto que é o Ceará, de uma torcida irritada com tudo que está acontecendo no extracampo. Então, são apostas que eu considero arriscadas, mas é o que eu falei aqui depois da derrota para o Santos. O Ceará tem que trazer jogador para ser titular.
Não dá para ser jogador para fazer sombra ao Recalde, sombra ao Rai Ramos, né? Sombra ao Facundo Castro. Não, tem que ser jogadores que venham mesmo para ser titular. Se for um jogador que vai chegar e não for render, dificilmente o Ceará, eu acho que muito pouco provável o Ceará vai brigar por esse acesso, já que cada vez mais vai ficando distante. Lembrando, o Ceará vai ter, até o final desse primeiro turno, Fred, os próximos 4 jogos do Ceará são 3 jogos fora de casa. Enfrenta o Paysandu na Curuzu, depois enfrenta o Avaí fora de casa, aí tem um jogo em casa, que eu não estou lembrado contra quem, e depois mais um jogo fora de casa. Então são muitos jogos aí como visitante, onde o Ceará ainda está devendo, né? O Ceará não tem desempenhado tão bem. E outro detalhe também que tem acontecido muito, é um time que sempre toma o primeiro gol do jogo. E isso é péssimo, porque às vezes o time não tem poder de decisão, às vezes, para voltar para o jogo, né? Foram nos últimos 9, ele acabou tomando 7 vezes o primeiro gol da partida. Minhoca, o ponto que eu ia trazer do Ceará é esse. O Ceará, nesse momento, tem 19 pontos, é apenas o 11º colocado. Já não está uma rodada do quarto, né? Eu sei que é muito pouco, são 4 pontos, mas ele é o primeiro time que não está ali ao alcance do quarto, como a gente até falou. A gente faz contato com o microfone. Tá ventando muito aqui. A ventania bateu aí. Eu vou ter que, daqui a pouquinho, fazer uma intervenção realmente aqui no vento, que está muito, muito forte. Mas eu vou deixar a pergunta, Minhoca, e aí faço essa paraliso aqui. Eu tô até balançando um pouco. O Ceará, ele tem 19 pontos, tá a 4 do G4. Do quarto colocado. Como a gente falou na hora que a gente tratou dos 11, a gente só trata 11 porque é o Ceará que é o 11º. Se fosse o Mirassol ali, se fosse o Operário, a gente começava a descartar. Mas é muito cedo para descartar com 4 pontos. Logo depois você pontuou que quem ganha 3 jogos, entra. Mas o meu ponto de chamar atenção, de sublinhar, de preocupação para o Ceará nesse momento é: Condé chegou há pouco tempo. Ainda não tem muito como trabalhar. A janela abriu hoje. O Ceará não tem jogadores para escrever, assim como o Sport não contratou a tempo, não se antecipou, está buscando agora e ainda tem um agravante e está buscando na Série C. Mais difícil a adaptação. E o Ceará, até o final de julho, ele faz 3 jogos fora e 1 em casa. Ele pega Paysandu fora, Avaí na ressacada e América no Independência. O único jogo em casa é o Botafogo. Tá? Inclusive a tabela do Ceará e do Sport são espelhadas. Então o torcedor do Sport já conte que a tabela seria invertida se tivesse o jogo do Operário. Minhoca, a gente pode dizer que esse mês de julho ele pode delimitar se o Ceará é candidato ao acesso ou se de novo vai rastejar o campeonato ali naquela tentativa de aproximação que ano passado o máximo que conseguiu foi tentar se aproximar. Foi, 7º colocado, se não me engano. Nem se aproximou efetivamente. Isso. Vai ter que responder fora de casa, né, Minhoca? Não tem escolha. Não dá para sair desses 4 jogos com 3 pontos, com 4 pontos. Exato. Não dá, né? Não, e você tem alguns confrontos aí, como você bem citou, né? América, Avaí, jogos que vão ser difíceis, mas nos outros vieram aqui e conseguiram. E não dá mais para ficar pensando que um empate fora de casa está de bom tamanho. Não, você precisa de resultado positivo. O Ceará ainda não tinha perdido até então, né? Foi perder agora para o Santos, mas ele já tinha deixado escapar pontos, como eu estava citando, né? Para o CRB, para o Sport, para o Goiás. Jogos onde não dá para deixar escapar. Pô, vocês estavam mencionando da situação do Sport, que perdeu 2 jogos. O Ceará, nem assim, ele poderia estar ponderando um pouco mais algumas perdas de ponto em casa se ele estivesse somando. O time fez 4 pontos fora, pô. Perdeu para o Brusque, assim. Na época o Brusque estava bem pior do que está agora. Então, não tem outro cenário se o Ceará não melhorar esse desempenho até o final do primeiro turno, porque eu olho em termos de times que estão brigando, assim, hoje ele é 11º, mesmo com 4 pontos, pois é, mas tem uma turma aí do 5º até o 10º aí tem muita gente, e é gente também pesada, né? Um Curitiba SAF, é um Goiás com investimento, já com jogador que já na próxima rodada
já deve estar em campo. E as contratações do Ceará, os problemas que o Ceará atravessa, a gente não consegue ver uma perspectiva de que possa dar certo. Aliás, eu acho que o que pode dar certo é, se por acaso as contratações e o trabalho do Condé desempenhar tão bem como foi no ano passado, essa possibilidade existe. Mas é só na prática que a gente vai saber se vai dar certo. Assim, é muito difícil imaginar hoje, no atual cenário do Ceará, que ele vai de fato brigar sem ter um encaixe logo daquilo que o Condé conseguiu fazer com o Vitória, né? Que foram 5 vitórias seguidas, né? No ano passado, as 5 primeiras, né? Ele larga vencendo, assim. Se ele conseguir uma sequência, como eu não precisa nem ser 5 vitórias, né? Até porque 5 vitórias você já tá talvez até na liderança. Mas se ele emendar uma sequência de 3 vitórias, recuperar esse fator visitante, aí ele entra de novo na disputa. Sem isso, acho muito... Assim, aí teria que ter um segundo turno quase que perfeito. Quase que perfeito. Se ele não conseguir somar aí 7 pontos desses 4 que você citou, 7 pontos eu estou considerando. Aí eu acho muito difícil que o Ceará vá ter ainda força, né? Porque, enfim, só as contratações vão dizer. Eu tenho falado isso muito, aí para encerrar minha fala. Eu só consigo imaginar o Ceará voltando a brigar se as contratações que chegarem, seja ela uma aposta ou não, essas contratações forem determinantes para o desempenho da equipe. Se forem contratações que não forem dar efeito, aí mais uma Série B. Ô, Mioca, no caso do Ceará tem mais um ponto que a gente tem que debater na janela, né? Que o Ceará é um clube com jogadores na mira de outras equipes nesse momento. A quantas anda David Ricardo, né? Eric Puga, né? São os dois, né? A quantas andam essas duas? Dois que pesariam, né, decisivamente, né? O Ceará está meio irredutível para negociar esses atletas, certo? Os problemas, e é o correto, inclusive. É o correto. Isso. Eles conseguem enxergar exatamente a possibilidade. Mas pode ser que, a depender do contexto, porque assim, o Ceará assim, já tem o Fluminense do Piauí também cobrando dinheiro, ou seja, toda vez quando vem à tona um problema financeiro, aí vem meio que de carrada, né? Vem logo tudo ao mesmo tempo. Então, nesse contexto de hoje, eu não sei o quanto o Ceará venderia uma dessas peças. Digamos, ele poderia negociar, tipo hoje, David Ricardo. Se ele traz um zagueiro hoje considerado titular, que também o Ceará necessita muito, já que vendeu o Jonathan, né, para o Cruzeiro, no caso teria que ser mais um zagueiro, né? Além do zagueiro que teria que trazer, mais outro zagueiro. Pode ser que nessa negociação, para resolver possíveis pendências. Mas eu também não sei o quanto o Ceará ele vai estar pensando isso para 2025. Porque se ele não sobe, eu acho que foi o caso que falou aqui da outra vez, um terceiro ano de Série B, você já está perdendo totalmente aquela aura de uma equipe que era para estar na Série A. Principalmente para uma equipe que, desse tempo todo, quando caiu para a Série B, só ficou uma rodada. E iniciando um novo contrato, tá? E aí, porque, assim, embora o contrato da Série B até será o mesmo ano que vem, o contrato da Série B não sofrerá mudanças ainda, acho que até 2026, se eu não me engano, mas o da A sofrerá. Então, assim, ainda que o Ceará se permanecesse na segunda divisão, permaneceria nesse patamar financeiro, mas quem está acima do Ceará, no caso o Fortaleza, por exemplo, que está aí para ter mais um ano seguro na primeira divisão, seria um novo volume de receitas. E aí poderia gerar uma disparidade que já existe. Perder exatamente o momento oportuno e ainda principalmente... É o bonde da história, o cavalo selado. Caso ainda se concretize uma queda de um Fluminense, uma queda de um Corinthians, uma situação de uma Série B em 2025 bem pior, né? Assim, a gente já falou que no ano passado era muito propício, era a maior folha, o maior investimento. E aí jogaram dinheiro fora, comprometeu mais ainda o ano de 2024, o que afeta, em certa parte, na própria campanha que a equipe está tendo agora, para 2025, mais ainda, possivelmente com o contexto de Série B mais difícil do que a desse ano. Então, é um cenário onde o Ceará vai ter que ser muito certeiro, muito certeiro. E é complicado você imaginar isso para uma mudança de técnico, para um problema político que o clube atravessa. Enfim, é aquela coisa. Às vezes é o dedinho ali do Doutor Estranho, às vezes imaginando que, não, há uma possibilidade de tudo isso acabar dando certo. Traz esses caras da Série C, os caras começam a arrebentar, jogam bem, e o Condé, de novo, conseguiu fazer um time
que ninguém acreditava conseguir o acesso, né? Como foi no ano passado com Vitória. Eu só acho que para que isso aconteça ou não é determinante o recorte de momento, né? Fazer quantos pontos? Antes do Sport ir para o jogo contra o Botafogo e o Guarani, eu trouxe aqui 4 pontos ou o rombo seria incalculável. O Sport conseguiu, sabe-se Deus como, sabe lá Deus como, os 4 pontos. Nesses 4 jogos que o Ceará tem, 1 em casa, 3 fora, 6 pontos. Eu coloquei 7. 7, né? Eu coloquei 7, que aí ficaria com 26. 26, né? 26 com 18 jogos disputados, né? Isso. O ideal jogo do turno em casa, né? O ideal é você fazer de 30 mais, mas eu tô colocando 26 aí com 18 jogos, porque... Veja só, ele tem um bônus na 19ª rodada, que é o Guarani no Castelão, né? Isso. Ele, depois que passar do corredor polonês, ele tem um bônus, assim. Ele recebe aquela aguinha, né? Que aí você iria para 29. Porque o ideal sempre é 30 mais, né? Você fazer no primeiro turno. Sim. Mas como tá um desempenho abaixo da turma, por isso que eu considero 7 pontos. 6 ainda é aceitável e tal. Mas eu acho que o Ceará tem que trabalhar nessa meta. Ganhar um jogo fora de casa, empatar um e ganhar os 2 jogos em casa que tem ainda no final desse turno, para ainda estar nessa disputa. Se ele vira com 29, ele vira bem. Isso. Eu acho que ele vira dentro ainda da briga.